se você for menor de 18 ou for sensível com os tópicos da tela, não vê esse vídeo. Mas o YouTube já me recomendou vídeo desse animador já há uns anos, e a primeira coisa que chama atenção é as thumbnails dele, né? Um pouco conteúdo questionável, né? E desde que eu olhei esse canal desse cara, eu sempre falei, tem alguma coisa de errado com esse mano. Basicamente, James Bear, ele começou fazendo animações normais, assim, mas ele foi ganhar muito mais depois que ele começou a fazer uma série de animação chamada Claire and James, uma série dele com a namorada dele, passando por uns, sei lá, coisinhas engraçadas, não sei, curtas. E o motivo dessa série fazer sucesso, eu acho um pouco óbvio. Olha como ele coloca o personagem da namorada dele, com bastantes atributos. Então esses vídeos foi começando a ganhar muita fama, porque as pessoas estavam clicando pra ver nisso, mas em geral a série é meio normal, não tem nada demais, e é meio que só fez sucesso por causa da sexualização mesmo dele com a namorada, o que é bizarro você colocar sua namorada assim, mas tá, coisas piores estão por vir. Galera, passando só pra mandar vocês se inscreverem no canal, a gente tá muito perto, então vamos tentar chegar a 300 mil inscritos até o final do ano. Um cara no Twitter chamado de Aaron, que era um ex-amigo do James, ele falou que ia dar um exposed, e ele mandou um documento inteiro falando um monte de coisa, mostrando várias informações pessoais do James, fazendo conversa um monte. E assim, o que importa desse documento é em uma conversa em que o James tá conversando com ele e ele fala sobre depressão e como a depressão afetou a vida dele, só que tem um detalhe no meio disso. Porque na fala ele tá falando, pô, mano, comecei a ficar em depressão lá em fevereiro de 2013. Ele falou que ele fez coisas com a irmã dele quando ele tinha 13 anos e ela tinha 9. Coisas do jeito que você tá imaginando. É exatamente isso que você tá imaginando. E ele disse que isso aconteceu por causa da depressão, porque ele tava com depressão na hora e que a depressão faz você fazer coisas. E ele continuou contando o estado que ele tava, tá ligado? Que ele perdeu muitos amigos ao longo dos anos, que o pai dele também abusava emocionalmente dele, o que não ajudou muito, que ele quase já tirou a própria vida nesse negócio aí. E enfim, foi algo piorando ao longo dos anos. E basicamente essa mensagem, ela fala muito mais sobre a depressão dele. Só que o ponto que não tem como ignorar é que não foi uma pessoa acusando ele, não, foi uma mensagem dele mesmo falando que ele fez coisas com a irmã dele quando ela era criança, e ainda depois justificou isso dizendo que é porque ele tava com depressão. Isso não caiu bem nem um pouco. E o documento ele não foca nisso, na verdade é um detalhe no meio. O cara fala dos fetiches do James, que sei lá, não importa. Fala de comportamentos estranhos por causa da namorada dele, de, por exemplo, ele atacar um amigo do Aaron, porque o cara fez a namorada dele rir, ele puto. E na verdade esse documento ele foca até demais na namorada do James, o que não faz muito sentido. E isso foi algo que fez a credibilidade desse bagulho cair muito por fora e todo mundo ficar do lado do James, mesmo tendo uma acusação tão grave nisso. Basicamente ele quase conseguiu sair por fora de toda essa situação e fazer ninguém mais ligar nisso, porque simplesmente o Aaron, ele era um esquisito. E ele admite mesmo que lançou esse documento só por causa de vingança, porque o James pegou a namorada dele, a Claire. Inclusive, no final do documento, ele começa do nada a coringar que o Aaron fala, tarde demais, eu já revelei tudo pra todo mundo, é isso que dá você mexer comigo? Toma essa. Negócio muito bizarro, parece que ele não tá se preocupando muito com o James fazer todas essas coisas terríveis, está mais só querendo fazer uma vingancinha, porque ele tá com ciúme da namorada do James e quer ferrar a imagem dele só pra prejudicar o relacionamento dele. E basicamente o James, ele meio que se safou usando isso de argumento, falando, mano, você é esquisito, para de stalkear minha namorada, para de mexer com a gente, vai embora. E na época o Aaron, óbvio, não tinha nem um pouco da relevância que o James tinha, e óbvio que ninguém ligou muito pra ele. Depois ele pediu 3 coisas, ele pediu pro James fazer um pedido de desculpa, pediu pra o James e a Claire terminarem, porque ele acha que não é legal a Claire namorar com um cara que fez isso com a irmã dele, e depois fala que a Claire tem que remover ele do Twitter. O cara não liga que o outro fez um monte de merda, ele só quer acabar com o relacionamento deles, isso é muito bizarro. Então passou um tempo depois, o próprio Aaron pediu desculpa, ele falou que foi tudo fabricado e só fez isso pra fuder o James mesmo. Aquelas mensagens do James podem ser muito bem editadas, tá entendendo? Então um print não prova muita coisa, e ainda depois ele admitir que é falso, tudo meio que abaixou a poeira e ficou por isso aí por muitos anos. O James foi só crescendo mais no YouTube, na sua carreira aí de animador, só que aí lá por 2020 eles voltaram com essas acusações dele, quando um cara vazou uma conversa do James falando sobre esse assunto de novo, da irmã dele, e nas prints ele tá na conversa falando que ele realmente fez isso, mas que os dois queriam fazer, e aí depois ele fala como ele ficou muito mal com isso, e todas as mensagens ele sempre tá dando muito enfoque em como ele ficou mal com isso, como isso foi terrível, e o outro cara na mensagem tá te falando, olha a merda que tu fez com a sua irmã, como assim? Falando, não, mas é que eu tô mal, é que eu tô terrível, foi horrível pra nós dois, e isso foi muito sério, porque desde a primeira mensagem que o Aaron vazou, até agora ele sempre tá com essa mesma narrativa de não, eu sofri muito com isso também, se colocar como uma vítima junto da irmã dele, sendo que não, você acabou de arruinar uma vida de uma pessoa inteira, não é como se fosse um errinho assim, que eu me arrependi. E aí depois de
toda essa discussão voltar à tona, ele finalmente decidiu falar diretamente disso, porque antes ele só tinha, sei lá, respondido o Aaron falando que ele é esquisito. Agora ele falou mesmo e disse o seguinte: com tudo isso que estão falando sobre mim, eu tenho que admitir que sobre esse negócio da minha irmã, isso realmente aconteceu, mas só uma vez, e nós éramos apenas crianças, foi consensual. 3 sentenças aqui, todas elas foram terríveis. Ele falou, só foi uma vez, como se isso fosse melhorar as coisas. E aí depois ele disse que qualquer coisa além disso não é verdade. E aí ele falou que ele fez um erro quando ele era uma criança, que não sabia que era tão ruim, e falou que todos esses erros feitos lá atrás não definem quem ele é hoje, e ele vai dar uma pausa por causa de todas as ameaças e falsas acusações que está afetando muito a namorada dele e a saúde mental dele. Então agora não é mais falso, realmente ele admitiu que ele realmente fez isso, e ainda lançou um monte de justificativa completamente bizarra no meio. Mas as coisas só iriam piorar mais ainda pro James depois, porque saiu mais um documento falando sobre ele perseguindo a namorada dele, que na verdade agora é ex, eles terminaram, e ele não ficou nem um pouco feliz com esse término. O documento mostra muitas conversas entre o James e amigos dela, e ele criando contas secundárias pra tentar ir atrás, mandando e-mail pra elas, fazendo uma manipulação bizarra, perguntando por que bloqueou, mandando desbloquear ele. Tudo isso aí é basicamente porque aparentemente a namorada dele traiu ele, e bom, isso foi a única coisa que ele conseguiu provar, na verdade, que não justifica muito o tanto de perseguição e stalking que ele tá fazendo, e as caralhadas de conta que ele tá fazendo pra perseguir os dois e fazer arte deles. NSFL é um negócio bizarro, tipo, você sabe que sua namorada tá errada e ela te traiu, só vai embora e vai, segue em frente. Mas aí as coisas pioram mais ainda, porque soltaram mais um documento, e adivinha quem soltou? A própria irmã dele, falando sobre tudo que aconteceu, até porque a gente só soube do lado dele, e ele justificando as coisas terríveis que ele fez, mas a gente nunca soube como foi o lado dela. E bom, ela veio e colocou provas de que é a irmã dele mesmo, mostrando a placa do YouTube dele e a mesa digitalizadora que ele trabalha, coisa que eu acho bem difícil de falsear, mas eu não vou, óbvio que eu não vou dar detalhes das coisas que ele fez, porque né, mas ela tá basicamente xingando o irmão dele, e ela negou que não foi só uma vez, isso continuou por vários anos, especialmente depois de 2016, e ela disse que queria muito para ele, mas ela não conseguia, ela era muito inocente e fraca na época, e disse que não tinha ninguém pra proteger ela e ninguém pra ter suporte, inclusive dos próprios pais. Ela disse que em 2019 ela lembra de ter contado que o irmão dela fez isso com ela pra mãe, e a mãe só falou, esquece isso, segue em frente, tipo assim, piores pais do mundo. E ela disse que ainda isso continuou até quando ele já tinha canal no YouTube, estava no pico da sua popularidade, inclusive namorando aquela menina. Quando ele lançou o vídeo mais visto dele, hoje, ela já estava tendo essa situação. A última tentativa do James fazendo essas coisas foi quando, em 2020, ele chamou ela pra ir pra cama com ele, e é óbvio que ela recusou. Enfim, e o pior é que depois que ela lançou isso, a conta dela ficou privada, e ela só falou que conversou com a família dela sobre a situação e que era melhor não falar sobre, e que ela só causou estresse pra eles. Do nada, só fez isso, parece muito estranho, porque ela aparentemente mora com o irmão, e aí do nada ela só volta atrás com tudo, e ao mesmo tempo o James simplesmente tirou a foto das redes sociais e botou, sei lá, uma data assim, como se ele tivesse tirado a própria vida, e não, ele não fez isso, ele continuou vivo, é só drama mesmo. E você vai ver no canal dele hoje, ele lançou um vídeo dando a resposta deles, ele chamou a irmã pra fazer um vídeo, e a irmã dele tá lá falando que foi falso e que inventou tudo isso. Do nada ela só voltou atrás, tá falando com o irmão dela normal, isso é muito bizarro, e ela no vídeo tá lendo como se fosse um script. Sinceramente, isso aqui é bizarro, julgando todo o histórico do James, não tem muito como confiar nele, parece realmente que ele só obrigou a irmã dele a falar essas coisas e a mentir sobre tudo, mas por enquanto a situação é isso, e sinceramente só espero o melhor pra irmã dele, porque esse cara realmente é, acho que a pessoa mais louca que eu vi no YouTube. Pra apaziguar o clima, aqui está uma foto do meu cachorro, ele é muito fofinho. E bom, vamos a um agradecimento aos parceiros do canal, que ajudam a manter esse canal vivo, principalmente a Azura, que voltou aí no nível 1, e a todos os outros, deixa o like, adeus.